Bom, então aí, dando continuidade, né? No músculo estriado cardíaco, também chamado de miocárdio. Mio vem de músculo e cardio de coração, cardíaco, tá? Então, é o músculo presente no nosso coração, que faz o bombeamento do sangue, né? Promove a circulação sanguínea. Então, ele está presente no coração dos vertebrados e ele possui uma contração um pouco mais rápida do que os músculos lisos, né? Só que ela é uma contração não voluntária também, a gente não consegue controlar o nosso coração, a batida do nosso coração, tá? Aí aqui só ilustrando, então, cada um desses tipos de músculos, né, de musculatura. Então, primeiramente aqui, a musculatura A. Tá dando um exemplo, então, da musculatura do braço, tá? Então, é um músculo estriado esquelético. Aí vocês conseguem ver bem. Aqui, eu vou riscar, depois eu apago para não ficar muito. Você tem as fibras musculares aqui, né, todas juntinhas, e você tem essas estrias, ó, transversais aqui. Por isso que ele é chamado de estriado, tá? Então, ele é formado por células cilíndricas, tá? E longas, que possuem vários núcleos, né, na constituição dessas células. E várias estrias transversais, então por isso ele recebe esse nome de músculo estriado, esquelético, porque ele está associado ao esqueleto do nosso organismo, tá? Já o B, ele está dando o exemplo, então, de músculo liso. Vocês veem que é bem diferente. A fibra, vocês conseguem enxergar que ela não tem essas estrias transversais. Por isso é chamado de não estriado ou liso, tá certo? Então, elas são longas, fusiformes, são assim. Enquanto a estriada era cilíndrica, a do liso ela é fusiforme, tá? Ela vai afinando nas pontas, né? E só tem um núcleo único e central, diferente do estriado esquelético, que tem vários núcleos, tá? E não tem as estrias, como eu tinha falado. Aí a C, né, é o exemplo, então, do músculo cardíaco, do miocárdio, né, que é um músculo estriado do miocárdio, tá? Então, aí, você tem aqui as estrias também, tá? Então, essas células, elas vão ser cilíndricas e estriadas, com um ou dois núcleos centrais, tá certo? Então, varia também, é um pouquinho diferente dos outros dois, né? Aí, uma coisa importante é que entre essas células a gente tem os discos intercalares que vão aumentar a adesão dessas células. Por quê que é importante essa grande adesão entre as células cardíacas? Porque quando ocorre o bombeamento de uma parte, todo o músculo tem que bombear junto, né? Então, ele tem que estar bem firme, bem preso. Esses discos intercalares fazem a junção entre uma célula e outra para que todo o coração bombeie como um só, né? Para que todas as células bombeiem ao mesmo tempo, tá? Então, o impulso elétrico que é dado no coração, em uma determinada parte dele, lembra lá do nó sinoatrial, que eu tinha comentado na aula anterior, dá o estímulo elétrico lá, aí aquela área promove a contração de todo o coração, todo o músculo, tá? Então, por isso que é importante essa boa adesão, essa boa junção das células, tá? Certo. Aí, falando especificamente sobre a contração muscular. Então, como que é chamado a célula, a unidade básica do músculo? É chamado de miócito. Então, mio, de novo, a mesma coisa. Mio vem de músculo e cito vem de célula, né? Então, o miócito, também chamado de fibra muscular. Outro nome aí para célula muscular, né? Então, é uma célula muscular estriada esquelética, tá? A sua membrana plasmática é chamada de sarcolema. Então, a nomenclatura da membrana plasmática da fibra muscular é sarcolema, tá? O citoplasma contém as miofibrilas, que são estruturas cilíndricas dispostas em feixes longitudinais. Mais para frente eu vou mostrar uma figura, vai ficar mais claro isso. Então, tem as miofibrilas, que são os cilindrozinhos dispostos em feixes longitudinais, tá? Que vão promover a contração muscular. Aí, cada miofibrila é formada por uma sequência linear de miômeros ou sarcômeros, tá? Vou mostrar mais para frente.
Os miômeros são constituídos por filamentos de actina e miosina dispostos paralelamente. Então, a gente tem actina e miosina, são dispostos paralelamente, que são essas proteínas importantes para a contração muscular. E aí, conforme a movimentação da actina sobre a miosina, você tem a contração muscular. Tá? Bom, só falando então como é que acontece o funcionamento dessa contração. Então, primeiramente, você tem a sua célula muscular está em repouso. Né? O que vai acontecer? Ela está ali em repouso, aí você tem os íons cálcio. Eles são muito importantes para a movimentação do músculo. Então, cálcio é importante para a constituição óssea e também para a movimentação muscular. Então, por isso que é importante a ingestão de cálcio. Tá? Então, quando a célula muscular está em repouso, o cálcio, né, os íons cálcio, estão estocados numa organela chamada de retículo endoplasmático. Então, dentro da célula, dentro da fibra muscular, você tem uma estrutura chamada de retículo endoplasmático. Como está dentro do músculo especificamente, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Da mesma forma que a membrana plasmática recebe o nome de sarcoplasmática, no caso do retículo endoplasmático, ele é chamado de sarcoplasmático porque está na fibra muscular. Tá? Bom, o íon cálcio, então, ele está estocado nesse retículo endoplasmático, no retículo sarcoplasmático. Tá? Quando você tem um estímulo para a movimentação desse músculo, esses íon cálcio vão ser deslocados para os miômeros. Tá? Então, eles vão sair do retículo sarcoplasmático e vão se deslocar para os miômeros. Aí, o que acontece? A gente tem ali os filamentos que eu tinha falado para vocês, né, de miosina e de actina, né, que são as proteínas ali constituintes dos músculos. Então, o cálcio vai entrar em contato com os filamentos de miosina, tá? E aí esses filamentos vão adquirir uma atividade enzimática e vão quebrar, vão hidrolisar. O que é hidrolisar? É quebrar, lise, na presença de água, hidro. Então, hidro, água, lise, quebra, tá? Então, quebra na presença de água. Então, a miosina vai começar a ter uma atividade enzimática, conforme ela vai recebendo o cálcio, e quebra as moléculas de ATP, liberando energia. Então, só para contextualizar, o ATP, se vocês lembrarem que eu já mencionei em alguma aula anterior, o ATP é uma molécula que armazena energia. Ela é produzida na respiração celular dentro das mitocôndrias, certo? Então, tem as mitocôndrias, que são um tipo de organela dentro das células. Essas mitocôndrias fazem um processo chamado de respiração celular, em que elas utilizam oxigênio e glicose e produzem o ATP, que é uma molécula cheia de energia dentro dela. Quando você quer movimentar seus músculos, o que acontece? A miosina vai quebrar esse ATP e esse ATP vai liberar energia que vai ser utilizada, então, para movimentação do músculo. Tá? Então, ó, com essa liberação de energia do ATP, as extremidades globulares dos filamentos de miosina vão se prender aos locais de ancoragem nos filamentos de actina. Então, na próxima figura, no próximo slide, vai ter uma figura que vai ficar um pouquinho mais claro isso que eu estou falando, tá? Então, os filamentos da actina, eles têm um local de ancoragem, né? Liberou ali a energia do ATP, a miosina vai grudar nesse local de ancoragem da actina, tá? Aí os filamentos passam, então, a deslizar uns sobre os outros, resultando no encurtamento dos miômeros, ou seja, na contração muscular. Quando você contrai um músculo, ele fica mais curto, né? É a contração. É isso exatamente o que acontece. Você tinha aqui a miosina e a actina que estavam mais separadinhas, você quer contrair, elas vão se juntar e vão fazer esse processo de encurtamento, de contração, tá? Com o gasto de energia, né? O gasto de ATP. Aí na fase do relaxamento muscular, o cálcio vai voltar, vai ser transportado ativamente. O que é ativamente? Com gasto de energia. Ele vai voltar para dentro do retículo sarcoplasmático, né? E aí vai fazer com que a miosina relaxe, né? Volte para o seu estado de relaxamento. Então, que ela está um pouquinho mais afastada da actina, tá? Então, mesmo para relaxar o músculo, ele estava contraído. Estava gastando energia porque você estava quebrando ATP. Aí você quer relaxar o músculo. Para relaxar, você também tem um gasto de energia para fazer o cálcio voltar lá para dentro do retículo sarcoplasmático, tá ok? Aí, então, agora sim,
com a figura vai ficar um pouquinho mais claro de vocês entenderem, né? Então, você tem ali as fibras musculares aqui no bíceps, né, no músculo aqui. Aí, o que acontece? Essas unidades, que são chamadas de miômero, então, cada uma dessas unidades aqui, ó, é chamada de miômero, né? Então, vocês percebem o que está acontecendo aqui. Você tem o filamento de actina e o filamento de miosina, que estão paralelos, mas eles não estão um sobre o outro, assim, eles estão um pouquinho um mais longe do outro, tá? Aí o que vai acontecer quando você quer contrair o músculo? Eles estão aqui assim, você quer contrair, acontece todo aquele processo que eu falei do cálcio, aí a actina e a miosina interagem e fazem esse processo, e aí tem a contração, o encurtamento do músculo, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver bem direitinho na figura B, olha a diferença aqui. A miosina, então, é essa que está no meio, tá? E a actina, as que estão em volta. Quando o miômero está relaxado, quando o músculo está relaxado, a actina está mais afastada um pouco da miosina. Quando você quer contrair essa unidade funcional aí do miômero, você tem como se fosse uma junção, né? Você tem uma diminuição do tamanho desse músculo, porque a actina e a miosina deslizam uma sobre a outra e encurtam. Tá? Então, isso tudo acontece na presença do ATP e do cálcio, tá certo? Bom, então... Aí, como que acontece esse processo que eu falei da energia para contração, né? Então, na fibra muscular, a gente tem uma grande quantidade de mitocôndrias. Então, por quê, né? Que eu acabei de falar, as mitocôndrias produzem ATP por meio da respiração celular. Então, dentro da mitocôndria, você vai ter o uso da glicose, que você obteve com a alimentação e o processo de digestão. Vai entrar a glicose na mitocôndria e vai entrar o oxigênio da sua respiração. Esses dois vão se juntar e vai ter a produção das moléculas de ATP, que vão ceder a energia para todas as atividades do nosso organismo, não somente a movimentação, né? Mas aí, no caso, especificamente falando da questão muscular, então, as fibras musculares possuem uma grande quantidade de mitocôndrias para produzir uma grande quantidade de energia, né? Dentro da fibra muscular, a gente tem uma reserva energética própria de glicogênio, tá? Então, a glicose é estocada como glicogênio nesses músculos para que, sempre que a gente precisar de uma reserva, de uma quantidade de glicose pronta para ser usada, ela está ali em forma de glicogênio, mas se a gente precisa, ela é convertida em glicose rapidamente e pode ser usada pelo músculo. Tá? Esses músculos também têm um reservatório intracelular de oxigênio, né, específico, chamado de mioglobina. Tá? Então, ela é bem similar esqueci o nome agora, deu branco. Ela é bem similar a... Nossa, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Que transporta o oxigênio nas hemácias, tá? E aí, a mioglobina é própria do músculo, tá? Bom, essa fibra muscular não armazena ATP, né? Então, esse ATP ele vai ser produzido durante o repouso, porque ele é uma molécula instável, aliás, é uma molécula instável, tá? Então, esse ATP é produzido durante o repouso, só que ele não fica armazenado ali, ele é uma molécula instável, tá certo? A fibra muscular estoca, então, o fosfato rico em energia, como a fosfocreatina, produzida durante o repouso a partir de creatina e ATP, tá certo? Eu vou dar um intervalinho para tomar uma água e daqui a pouco eu volto.